Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro, a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos em logoterapia e análise existencial. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico, né, especialista em psicologia existencial fenomenológica e humanista. Lembrando que nós estamos trabalhando o livrinho Psicoterapia e Sentido da Vida, do queridíssimo Viktor Frankl. E nós estamos fazendo a leitura comentada do texto deste livro, que traz aqui algumas reflexões, ele traz o posicionamento da psicoterapia até então a sua época, usando principalmente como paradigma a psicanálise e a psicologia individual do Adler. Então ele já fez essa demarcação da psicoterapia até o momento de uma necessidade de uma psicologia do espírito, que é a logoterapia, de uma psicologia baseada, pautada na busca pelo sentido da vida e incluindo, né, a dimensão especificamente humana, que é a dimensão noética, que é a dimensão do espírito. E então a gente partiu para a segunda parte do livro, que é a análise existencial, né? Então ele vem trazendo aqui reflexões sobre a análise existencial, e é neste ponto que nós nos encontramos. E então, no último encontro, a gente falou sobre o destino biológico, e agora eu vou compartilhar minha tela com você, porque vamos falar sobre o destino psicológico. Então, lembrando sempre que o download do material do livro está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, e eu sempre te incentivo a comprar o material, a comprar o livro impresso, né, porque isso ajuda tanto a editora que disponibilizou para nós essa versão em português, assim como também o nosso queridíssimo e os familiares do Viktor Frankl. Lembrando que, se você quiser aprofundar os seus estudos em logoterapia, manda mensagem aqui para o Instituto de Psicologia e Ansiedade, aqui embaixo, que a gente com certeza vai te ajudar nessa trajetória. Eu estou ensinando logoterapia de maneira particular, né? Não é curso nem nada, mas se você quiser aprender de maneira particular, com alguém te auxiliando nesse estudo, então manda mensagem aqui embaixo, o link está na descrição, assim como se você também desejar ter aí uma supervisão clínica, né, de psicologia clínica em logoterapia, então também manda mensagem aqui embaixo para poder a gente fazer a tua supervisão, tá bom? Já trabalho com a logoterapia aí há 12 anos, desde 2012 venho estudando logoterapia, né, eu uso no meu consultório, então já é uma abordagem, já é uma ferramenta terapêutica que eu particularmente domino. E muitas vezes as pessoas não têm muita clareza da aplicação prática da logoterapia, né, dessas abordagens mais existenciais, mais fenomenológicas. Então, às vezes, a galera dá meio que uma viajada em relação à aplicação dessas abordagens, né, e a gente tem muito recurso, na verdade, pautado nessa reflexão da análise existencial. Nós temos algumas técnicas logoterapêuticas, que são técnicas propriamente ditas, outras a gente tem recursos criativos que a gente pode usar como psicólogo, como terapeuta, né, para aplicar a antropologia e para aplicar a análise existencial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não deu like aqui no vídeo, aproveita e já dá like aqui, porque ajuda na própria divulgação do vídeo. Então vamos agora falar sobre o destino psicológico. Se você caiu de paraquedas aqui na questão do destino, saiba que destino é algo fatal, né? Algo que é dado e que não é responsabilidade nem culpa humana, né? Então é algo que está dado, algo, vamos dizer assim, que o ser humano recebe, diferentemente do conceito de senso comum de destino, que é algo que está para acontecer, como se o destino tivesse ligado ao futuro. Na verdade, o destino em filosofia, a gente diz que é aquilo que é dado, né? Que já nos foi dado. Este é o destino. Por exemplo, o meu destino
foi ter nascido um destino social, foi ter nascido no Brasil. E além de ter nascido no Brasil, eu nasci no Maranhão e eu nasci em São Luís do Maranhão. Então, este é um destino. Não foi responsabilidade minha, nem culpa minha eu ter nascido aqui em São Luís. Então, este é um destino. Um destino psicológico, por exemplo, foi eu ter nascido uma pessoa introvertida. E isso faz parte do meu destino. Não posso mudar esse negócio. E nós estamos trabalhando aqui o tema da força de resistência do espírito. A força de resistência do espírito. Então, o espírito, a dimensão de liberdade, ela existe somente à medida dos e em relação aos seus destinos. Então, a gente só é livre perante os destinos. A gente não é livre em algo que a gente não tenha uma base, em algo que a gente não caminhe. Não. A nossa liberdade é a liberdade diante dos destinos. Então, o Viktor Frankl ele vai dizer que existem basicamente 3 destinos. No encontro anterior, nós trabalhamos o destino biológico e agora nós vamos trabalhar, portanto, o destino psicológico. Analisemos agora aquilo a que demos o nome de destino psicológico do homem, querendo com isto referir-nos àquele elemento anímico que contramina a liberdade humana. Os doentes neuróticos pedem, no aspecto psicológico, para uma fé cega no destino. E, ao referir-se ao destino nesse sentido, invocam constantemente a inexorabilidade das suas tendências instintivas, da força dos impulsos ou, digamos, da fraqueza da vontade, das fraquezas do caráter. No seu fatalismo típico, o neurótico parece como que dominado pela fórmula: a vida é assim. Aí está o seu ser assim. E assim tinha que ser. E com esta segunda parte da fórmula, posta-se precisamente na sem razão. Então, aqui, ó. Os doentes neuróticos, eles tendem, no aspecto psicológico, para uma fé cega no destino. Então, eles fazem o quê? Eles acreditam de maneira constante nas tendências instintivas, né? Ou na força dos impulsos, ou na fraqueza da vontade, ou das fraquezas do caráter. Então, ou seja, eu sou introvertido, e em algum momento eu poderia, entre aspas, contrapor este meu destino de introversão, mas eu confio, vamos dizer assim, cegamente na introversão e em certas situações que eu poderia, né, me aproximar de certos valores e de realização de sentido, exercendo ali um tipo de característica, entre aspas, extrovertida, então eu nego essa possibilidade e eu coloco o meu ser, né, sendo levado pelo destino, sendo levado, no caso aqui, pela introversão. Isso daqui é o que o Frank vai chamar de fatalismo, né? Então, esse fatalismo neurótico, ele é dominado por essa fórmula que a gente pode chamar de síndrome Gabriela, né? Então, um brasileiro tem esse recurso por conta da novela do Jorge Amado. É lógico que se o Frank soubesse da história da Gabriela, então ele colocaria aqui, né? Mas a vida é assim, né? É o meu ser assim, assim tinha que ser, né? Então, eu sou assim, eu nasci assim, eu queria ser assim, vou morrer sempre assim. Né? Então, quando a pessoa diz isso, ela coloca nas mãos do destino as suas possibilidades. O ego quer, o id impulsa,
mas nunca o ego é absolutamente impulsado. Então aqui ele vai contrapor, né, como eu falei outras vezes para você, ele vai contrapor sempre ao princípio do prazer, essa dinâmica freudiana, né. Então o ego, ele quer alguma coisa, o id, ele vai impulsar, né, o id é uma pulsão, né, então, tem gente que diferencia ali, né, o brasileiro às vezes chama o id de instinto, né, instinto, na verdade é uma pulsão, né. Então o id, que é essa pulsão, tem a sua função, né, então o ego quer, o id impulsa, mas o ego nunca é absolutamente impulsado, né, então o ego nunca está nas mãos única e exclusivamente do id, vamos dizer assim. Velejar não é simplesmente deixar o bote correr ao sabor do vento que o impulsa. A arte de velejar começa antes, pelo contrário, precisamente quando se está em condições de imprimir a força do vento à direção desejada, podendo-se inclusive dirigir a embarcação contra o vento. Aqui no Brasil a gente tinha nos anos 2000, começo dos anos 2000 até ali 2010 mais ou menos, alguns velejadores muito famosos, né, Robert Scheid, a gente tinha aqueles outros lá da, agora eu me esqueci o nome, velho, mas eram uns, tinha o Robert Scheid, que era de uma classe laser, e tinha uma dupla que era de uma outra categoria, mas que também chegou a ganhar medalhas e tudo mais. E depois você pode botar no YouTube, colocar aí no YouTube uma prova dessa, né, da classe laser, por exemplo, e tá a ilustração aqui do Franklin, né? Velejar não é simplesmente deixar o bote correr ao sabor do vento, né? Velejar não é o vento está soprando a leste, então meu único destino é chegar no leste, eu não posso inclusive ir para o oeste. Não, o Franklin está dizendo, ó, a arte de velejar começa antes pelo contrário, precisamente quando se está em condições de imprimir a força do vento à direção desejada. Então, se o vento está trazendo, está soprando do oeste para o leste, então a arte de velejar se dá, inclusive, se eu quiser utilizar essa força que está do oeste para o leste, eu quiser utilizar para chegar ao norte, eu consigo fazer isso. Fraqueza de vontade por nascimento é coisa que não existe. É verdade que os neuróticos hipostasiam a força de vontade. Esta, contudo, não é nada de estático. Algo dado de uma só vez. Antes é algo que, de certo modo, se apresenta em cada caso como função de vários fatores, a saber, conhecimento claro dos objetivos, decisão honrada e um certo treino. Então, como é que se dá a força de vontade? Tá? Então, a força ou fraqueza de vontade não é algo estático, tá bom? Então, é algo que se dá ocasião a ocasião, e aí a gente precisa ter, claro, alguns objetivos, a gente precisa ter uma ideia de decisão honrada, um conceito meio vago, e um certo treino. Se a gente fosse utilizar aqui a filosofia clássica, nos ajudaria nessa construção da ideia de força de vontade, mas é algo que eu não vou trabalhar aqui. Na constituição de bons hábitos, de virtudes, tá bom? Enquanto um homem cometeu o erro de, mesmo antes de tentar o que quer que seja, cismar constantemente no inevitável malogro de suas tentativas, é claro que não lhe poderão surtir efeito as tentativas em questão. Além do mais, porque ninguém de bom grado se retrata, mesmo perante de si mesmo. Então, é tipo assim, cara, eu vou... É aquela pessoa que tem uma sensação forte de incapacidade e ela diz assim, eu vou fazer um concurso, mas eu já não me sinto capaz de fazer esse concurso. É tipo isso. Então, aqui é uma fraqueza na vontade nesse sentido e a pessoa acaba se sabotando.
Daí a importância que tem o excluir de antemão, na formulação interior de qualquer propósito, tudo o que possivelmente tem avisos de contra-argumento. É isso. Isso daqui de maneira prática, de maneira clínica, diálogo socrático, questionamento socrático, de uma maneira mais cognitivista, registro de pensamentos disfuncionais. A galera do cognitivismo fala de reprogramação cognitiva. Reprogramação? Reestruturação, perdão. Reprogramação é PNL, né? Reestruturação cognitiva, né? Que é isso. E aí o cognitivo da cognitivista é só o pensamento, né? Assim, por exemplo, se alguém diz de si para si, não vou beber, logo deve contar com que se lhe hão de apresentar as mais variadas objeções, mais ou menos como estas. Mas não tem jeito. Apesar de tudo, não poderia resistir, etc. Mas, se o interessado resolve pôr um ponto final na discussão e diz repetidamente a si mesmo: aqui não há bebidas e não se fala mais no assunto, então já entrou por um bom caminho. Isso daqui, galera, que o Frank está fazendo, esse exemplo aqui, nada mais é, velho. Nada mais é. Poxa, perdi os meus marca-textos. Ainda não achei. Mas isso daqui nada mais é do que um exercício, você percebe? Que a terapia cognitiva faz. Mesma coisa. Vou até destacar aqui. Inclusive tem até uma técnica do stop, né? Que a pessoa tá ali, às vezes tem pensamentos intrusivos, ela vai lá e dá o stop, né? Stop! Essa daqui, né? O que o Frank tá falando é isso. Essa intervenção, entre aspas, essa mini intervenção aqui que ele deu de dica, é o que a cognitiva se apropriou como reestruturação cognitiva, né? Então, se a gente fosse partir aqui de uma integração de abordagens, é esse daqui. Quão sábia era, evidentemente, sem ela o saber e querer. A resposta de uma paciente esquizofrênica, quando lhe perguntavam se tinha força de vontade. Quando quero, tenho. Quando não quero, também não tenho, dizia ela. Esta paciente psicótica teria podido dar, portanto, uma boa lição a muitos doentes neuróticos, fazendo-lhes ver que o homem propende a dissimular a seus olhos o seu próprio livre-arbítrio, escondendo por trás de uma suposta fraqueza de vontade. O fatalismo neurótico, impressionado sobretudo pelas teses da psicologia individual, entendendo-as mal e tergiversando-as, apela muitas vezes também para o que fizeram dele, na infância, as influências de educação e do meio ambiente. Como se esses elementos e quejandos se tivessem transformado em destino. Quejandos, que palavra é essa, meu irmão? Que ou que é da mesma natureza, semelhante. O que os homens querem com isto é, no entanto, desculpar-se das suas fraquezas de caráter,
tomam estas fraquezas como simplesmente dadas, em vez de nelas verem uma tarefa de complementação educacional ou de autoeducação. Então, isso daqui também é muito, muito bom. Isso daqui, a gente utilizando a linguagem clássica, isso daqui é as paixões. E a gente precisa das virtudes para poder educar essas paixões. Uma doente que, após uma tentativa de suicídio, fora internada numa clínica neurológica, explicava recusando as indicações de um psicoterapeuta. Mas que querem de mim? O que eu sou, precisamente, é uma filha única, típica segundo Alfred Adler. Como se o que interessa não fosse precisamente libertar-se daquilo que numa pessoa há de típico. Bem vistas as coisas, o que o ethos da psicologia individual deveria exigir ao homem é que ele se liberte dos erros e fraquezas de caráter típicos que, porventura, ainda lhe aderem, em decorrência da respectiva situação educacional, de modo que, enfim, já ninguém repare que está a lidar com um filho único ou coisa de semelhante. Isso daqui é maravilhoso, né? Isso daqui é meio que aquela pira dos temperamentos, que último dia, que nesses últimos anos acabou aparecendo e surgindo. Ah, porque eu sou fleumático, porque eu sou colérico, então por isso que eu ajo dessa maneira. Porque eu sou sanguíneo, né? Então a mesma coisa. Eu sou os temperamentos. Então há uma justificação, né? Uma justificativa dessa fraqueza, né? Dessa fraqueza de caráter, né? Para poder se esconder ali das responsabilidades e dessa possibilidade de força de resistência do espírito. A lei da psicologia individual, a que se amoldava como filho único, a nossa paciente acima citada, só vale caso por caso, teoricamente, para quem está de fora. Na prática, existencialmente, só está em vigor precisamente enquanto a deixamos vigorar. Os erros de educação não são nenhuma desculpa, são para acertar por meio da autoeducação. Por outro lado, o fatalismo neurótico significa uma fuga à responsabilidade com que oneram os homens a sua própria irrepetibilidade e o seu caráter de algo único. Uma fuga para o típico, para o que parece haver de fatal no destino da tipicidade. E neste ponto, não é essencial que o tipo a cuja regularidade se julga estarmos sujeitos se conceba como tipo de caráter ou como tipo de raça ou tipo de classe. Não é essencial, portanto, que se entenda no sentido de uma condicionalidade psicológica, pois a fuga pode também verificar-se como uma base numa condicionalidade biológica ou sociológica. A atitude espiritual de um homem tem, portanto, certa margem de liberdade de movimentos em face do que nele há, não apenas de físico, mas também de anímico. E nem de longe ele tem que se submeter cegamente ao seu destino psicológico. Mas a expressão, porventura mais inequívoca e impressionante do que acabamos de dizer, temo-la nos casos em que se trata de uma conduta humana de livre escolha perante estados anímicos patológicos. Vejamos o caso de uma paciente que estava internada numa clínica para tratamento de depressões endógenas que se repetiam periodicamente. À vista das componentes endógenas de sua doença, foi prescrita uma terapia medicamentosa, iniciando-se, portanto, um tratamento aplicado a fatores somáticos.
Um dia, o médico que a tratava surpreendeu-a em estado de grande excitação, debulhada em lágrimas. Uma breve conversa permitiu verificar que, neste instante, o que havia não era propriamente uma depressão endógena, mas antes uma depressão psicógena, que tinha, assim, no conjunto, um componente psicógeno. Com efeito, a doente chorava, nesta ocasião, por ser de choro fácil. A depressão, por assim dizer, tinha se potencializado. Ao componente endógeno acrescia um componente psicógeno adicional. A depressão atual tinha por objeto a depressão endógena. Era, nestes termos, uma reação ao estado endógeno. Isso daqui é meio que é uma metacognição, tá? Então a gente tem uma depressão. Aí aqui ele meio que dá uma separada, né? Ele bota assim, tem uma depressão endógena e teve uma depressão psicógena, né? A depressão endógena ela foi agravada pela psicógena. Tá? Então a gente pode dizer assim, a gente pode dizer que é uma metacognição, é um sentimento em cima do sentimento, bora chamar assim. Né? Seria um estado emocional, né, de tristeza pelo fato da pessoa se sentir triste. Ela fica triste porque se sente triste. Tem muita gente que fica com raiva porque sente raiva. Em casos de ansiedade, por exemplo, isso acontece muito, que é a pessoa tem ansiedade, sente ansiedade, e ela fica com raiva porque sente ansiedade. Ela fica frustrada porque sente ansiedade. Ela fica triste porque sente ansiedade. Ontem mesmo eu estava trabalhando com uma jovem essa questão, né? Então a gente estava trabalhando uma dependência emocional, um apego ali muito forte, e ela já conseguiu desapegar, mas agora o problema dela é em sentir ansiedade. Então ela fica frustrada, ela fica com raiva, ela fica revoltada, porque ela está sentindo ainda a resposta de ansiedade. E logicamente, ao sentir raiva, porque está passando por situações de ansiedade, a ansiedade acaba aumentando. E aí ela projeta essa sensação de estar sendo ferida, de estar sendo violada, ela projeta na amiga, né, de uma maneira equivocada. Né? Então, ontem a gente estava ajustando essas questões, né, ordenando o que precisa ser ordenado para poder ela começar a trabalhar um pouquinho mais a aceitação dela em relação a quando ela sentir respostas de ansiedade devido a esse processo dela. Dado esse desgosto reativo, prescreveu-se então uma terapia adicional, isto é, a psicoterapia correspondente aos componentes psicógenos. Por isso, a doente foi aconselhada a que evitasse, quanto possível, o estar a magicar e a dar voltas à sua depressão, já que isso, compreensível, mas injustificadamente, a fazia ver tudo negro. Foi admoestada a que deixasse passar a depressão como uma nuvem que corre diante do sol, tirando-o da nossa vista, fazendo-a compreender que, assim como o sol não deixa de existir, embora momentaneamente não o vejamos, assim também os valores continuam a existir, mesmo quando não os enxerga um homem momentaneamente. Ao atravessar uma depressão, ficou cego para os valores. No entanto, uma vez posta a clara a situação da doente pelo tratamento psicoterápico, descobriu-se toda a sua carência espiritual. Ela própria revelou a suposta pobreza de conteúdo e falta de sentido de sua existência. A existência de uma pessoa que sente o handicap próprio do destino, né, as mãos pesadas do destino, das suas depressões recidivas. Posto isto, era indicado ir mais além do tratamento psicoterápico, no sentido mais estrito do termo, atendendo a doente pelo processo logoterapêutico. Sendo assim, tratava-se de lhe mostrar como precisamente esses estados de desgosto em retorno fatal
tal gíria criatural, são apropriadas para incitar o homem livre, em todo caso, para tomar atitudes espirituais perante os processos anímicos. Para incitar o homem, digo, a adotar perante os ditos processos a única conduta correta, aquela que consiste em realizar o que nós denominamos valores de atitude. Com o tempo, a paciente aprendeu não apenas a encarar, apesar de seus estados de desgosto, uma vida cheia de tarefas pessoais, mas também a ver nesses mesmos estados mais uma tarefa, a tarefa de acabar com eles, como a tarefa de acabar com eles, fosse como fosse e como quer que fosse, sobre elevá-los. É bonito, né? Feita esta análise existencial, pois não foi senão isso o que se fez, e a despeito de subsequentes fases endógeno-depressivas, e, mesmo no seu decurso, conseguiu levar uma vida que era mais cheia de sentido do que antes do tratamento, mas inclusive do que possivelmente teria sido se jamais tivesse adoecido e precisasse de um tratamento. Então aqui há uma força desafiadora, né? Então ela, a despeito do seu estado de depressão, então ela conseguiu ter uma vida com sentido, a despeito daquilo que ela estava sentindo, tá bom? Isto lembra-nos de novo aquela frase de Goethe que já citamos, para inculcá-la como a melhor das máximas de qualquer psicoterapia. Se tomamos o homem como eles são, fazemos-los piores. Mas se o tomamos como eles devem ser, faremos deles o que podem ser. Muito bom, né? Em muitos casos de doença mental, a melhor forma de produzir, na medida do possível, a atitude espiritual livre é levar o doente à reconciliação com o destino de sua doença. Então, o que, que é isso daqui, galera? A gente pode nomear isso daqui como a terapia da aceitação e compromisso. Entendeu? Não, não há dúvida de que é precisamente a luta constante e inútil contra esses estados criaturais que leva a uma depressão adicional. É isso mesmo? Ao passo que quem simplesmente e sem convulsões se abandona aos estados em questão acaba por superá-los mais depressa. É isso. É isso daqui. Né? Então, esse princípio psicológico, isso daqui não mudou. Né? O Frank está corretíssimo. A gente percebe que quanto mais a pessoa resiste, mais ela gera a manutenção do seu transtorno. Quanto mais resiste, quanto mais nega, maior é a manutenção. Por isso que um dos primeiros passos da terapia, junto com a psicoeducação, é o processo de aceitação. Porque é somente a partir da aceitação que ela consegue superar. Foi o que o Carl Rogers identificou muito bem. Diz assim, ó, à medida que eu me aceito como sou, é que então eu posso me transformar. Então, só à medida que eu me aceito como sou, é que eu consigo gerar essa congruência e a partir daí, então, gera a minha atualização. E, portanto, a autorrealização. Percebe? É o mesmo princípio. O princípio psicológico, ele independe da abordagem, entende? Independe da abordagem. Aqui tem uma análise existencial, tem um Rogers falando isso, vai ter o Maslow falando isso, vai ter o Beck falando isso. Havia uma paciente que há dezenas de anos sofria de gravíssimas alucinações auditivas. Ouvia constantemente vozes horríveis que acompanhavam com observações sarcásticas tudo quanto fazia ou deixava de fazer. Um dia perguntaram-lhe como, apesar disso, estava de tão bom humor e o que tinha que dizer ao que escutava. Ao que ela respondeu: eu, cá por mim, penso que, ao fim e ao cabo, sempre é muito melhor ouvir o que ouço
do que estar surda como uma porta. Então ela ressignificou. Que arte de viver não há e que grande realização no sentido dos valores de atitude por trás deste comportamento de uma pessoa simples em face do terrível destino de um sintoma esquizofrênico penoso. Mas não se encerra porventura nesta observação, há um tempo jocosa e sensata, uma certa liberdade de espírito em relação à doença mental? Né? Então, algo que pode ilustrar isso daqui é o filme Uma Mente Brilhante. Depois assista. Qualquer psiquiatra sabe como pode variar, em função das diversas atitudes do espírito, o comportamento de homens psicóticos em face da mesma e única psicose. Assim, um paralítico irrita-se e adota uma atitude de hostilidade para com os que o rodeiam, ao passo que outro, com a mesmíssima doença, é amável, cheio de bonomia e até porventura encantador. Sabemos de um caso que passamos a narrar. Numa barraca de um campo de concentração, havia 2 dúzias de doentes com tifo exantemático. Todos deliravam, exceto um. E que fazia? Esforçava-se por evitar os delírios da noite, ficando acordado de propósito. O caso é que aproveitou a excitação febril e a animação de espírito para reconstruir, no decurso de 18 noites de febre, rabiscando as escuras e numas diminutas folhas algumas frases estenográficas básicas, um manuscrito de uma obra científica ainda inédita que lhe tinham subtraído campo de concentração. Então, estamos aqui, este é o destino psicológico, né? E aqui no destino psicológico, a gente pode hoje contextualizar ou aprofundar um pouco mais, né, acerca dos transtornos mentais, acerca também do próprio caráter, né, no sentido de temperamento, de traços de personalidade, de neurotipias. Então, o destino psicológico envolve todos esses processos. Todos esses processos. Então, de maneira mais clara aqui que eu dei, é o traço de introversão, por exemplo, né? A gente pode usar essa nomenclatura clássica, né? Mas, por exemplo, um traço de neuroticismo elevado, que é um traço de personalidade, né? E o neuroticismo elevado, ele gera uma dificuldade, né, da pessoa em lidar com processos ansiosos, por exemplo. Então, aí você que trabalha com ansiedade, se quiser aplicar um teste de personalidade, pode aplicar, verificar esses tipos, né, essas características, esses fatores de personalidade, enfim, né, são ilustrações que a gente pode classificar como um destino psicológico. Mas o relato do Frankl é justamente esse de contrapor esses destinos psicológicos. Né? Então, a força de resistência do espírito é algo para além do destino. Hoje, a gente comentou o destino psicológico. A gente poderia trazer aqui exemplos ad eterno sobre destinos psicológicos que a gente pode utilizar como recurso terapêutico a força desafiadora do espírito, né, a dimensão noética. Então é importante a gente entender esse destino psicológico. Destino psicológico é a característica psicológica do teu paciente, é a tua própria característica psicológica. E aí, qual a teoria que você vai utilizar para ilustrar isso? Depende. Pode ser a teoria dos 4 temperamentos, pode ser o teste de personalidade que classifica 16 personalidades, pode ser até um signo, né? O nego vai até me bater aqui, mas beleza, pode até ser um signo, entende? Pode ser a personalidade dos 5 fatores,
que é cientificamente mais comprovada, independe, né? O importante é você tentar entender, tentar compreender. E aqui eu já estou fazendo uma aplicação, né? Tentar compreender o destino psíquico, psicológico do teu paciente, para em cima dele você utilizar a força desafiadora do espírito, né? Então, o destino psicológico é esse elemento anímico, psíquico, que faz parte da pessoa. Esse é o destino psicológico. E é isso. Teria muita coisa para falar sobre isso, mas eu não vou fugir do texto, tá bom? Então, o texto foi esse, ele deu uma característica, sempre comparando com a psicanálise individual e gerando a contraposição, né? Relatando casos que tragam aí essa possibilidade da força de resistência do espírito, porque é esse o tema que a gente está tratando atualmente, né? A força de resistência do espírito. Então, no encontro anterior, a gente falou do destino biológico e agora do destino psicológico. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Se você não deu like nesse vídeo, dê like no vídeo, que ajuda a nossa divulgação. Se tu tem alguma dúvida, comenta aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Então, beijinhos e até o nosso próximo encontro, em que vamos falar sobre o próximo destino, que é o destino sociológico.